Nos últimos tempos tenho visto na internet muitos convites sem noção para ser madrinha de casamento, mas não esperava que isso acontecesse comigo. Então hoje resolvi contar o que aconteceu comigo. Tenho um emprego bom, que não vem ao caso falar o que é. Não ganho bem nem mal, ganho o suficiente para levar uma vida de solteira confortável e conseguir guardar um pouquinho de dinheiro para fazer as coisas que quero. Mas tenho que ter disciplina para guardar o dinheiro, não ganho o suficiente para poder fazer tudo o que quero no momento que quero. Uma das paixões da minha vida é viajar, então guardo dinheiro para poder ter esse prazer de tempos em tempos. Faço questão de guardar todo o dinheiro antes, para só viajar quando eu tiver o suficiente que vou precisar. Não gosto de usar cartão de crédito e nem pegar empréstimo para ir viajar. Para mim é viajar se tiver como pagar. Não gosto de viajar e ficar pagando depois. Então, para eu poder viajar, fico guardando dinheiro durante vários meses e me privo de sair para bares e restaurantes sempre que me chamam. Priorizo guardar o dinheiro para poder viajar. Dificilmente viajo com alguém, a maioria das vezes vou sozinha mesmo. Gosto de conhecer pessoas do local onde estou, e gosto de poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, sem precisar ter que me alinhar com outra pessoa. Gosto da liberdade que posso ter viajando sozinha. E por conta dessa minha paixão, já conheci boa parte do Brasil e já fui algumas vezes para outros países. Hoje tenho 31 anos, e faço esse esquema de viagem desde meus 21 anos, e com isso consigo viajar 2 vezes ao ano, que é quando pego férias. Costumo dividir minhas férias em 2 de 15 dias, uma geralmente em março ou abril, e outra em outubro ou setembro, que são meses ótimos para viajar e que os preços estão melhores. Além, é claro que costumo deixar tudo planejado meses antes da viagem, assim consigo pagar mais barato nas passagens de avião e em hotéis. Queria dar todo esse contexto para mostrar que sou uma pessoa que viaja bastante, mas que faço de tudo para economizar. Não posso me dar o luxo de sair gastando sem planejamento. Mas as outras pessoas não veem dessa forma, as outras pessoas acham que eu tenho dinheiro sobrando só porque veem minhas fotos em vários lugares diferentes. Eu explico para elas todo o meu planejamento de economizar, mas elas não entendem e acham que ganho muito dinheiro. E o que vou contar aqui é sobre uma amiga, entre aspas, que me chamou para ser madrinha de casamento dela. Essa amiga nem era tão amiga assim, eu na verdade a considerava mais como uma conhecida. Conheci ela através de uma outra amiga, e nos vimos algumas vezes nas poucas vezes que saio para ir para bares ou shows, além de conversarmos um pouco por mensagens. Alguns meses atrás recebi por mensagem o convite de casamento dela. Agradeci e disse que poderia confirmar a minha presença. Tenho a minha reserva de dinheiro também para esses tipos de coisas, digamos que é uma reserva de emergência para eventos. O casamento seria na nossa cidade mesmo, então não gastaria com hotel e nem deslocamento. Roupa eu não alugaria, usaria um vestido bonito que já tenho. Eu mesma faço o meu cabelo e maquiagem. Só gastaria o dinheiro com um presente bom, mas não muito caro. Ok, confirmei a presença, agradeci e ficou por aí mesmo. O casamento ainda iria demorar meses até acontecer. A parte estranha começou alguns dias depois, se não me engano 4 dias depois. Ela me mandou uma mensagem perguntando se poderia me ligar, e eu disse que sim. Ela me ligou e foi logo ao assunto. Ela disse que queria me chamar para ser madrinha junto com um primo dela, e perguntou se eu aceitaria. Na hora eu não sabia o que falar, senti um misto de susto e felicidade, e acabei falando que sim e agradeci. Nunca fui madrinha, e também nunca tive pretensão de ser, mas sempre achei bonito quando alguém falava que ia ser madrinha de casamento, e achava bem legal quando via as madrinhas no altar junto com os noivos. Na ligação ela deu um gritinho de felicidade e disse que depois falava comigo para passar mais detalhes, e desligou. Quando desliguei o telefone ainda estava animada, mas aos poucos começaram a vir os pensamentos da responsabilidade que eu tinha assumido. Eu não sabia direito o que era ser madrinha de casamento, na verdade até hoje não sei. Para mim parece só ser algo de um dia de aparecer bem nas fotos e filmagens, e acabar gastando bastante dinheiro para isso. Comecei a me perguntar do porquê ela ter me chamado para ser madrinha, sendo que não éramos tão próximas. Imaginei que ela deveria me admirar de alguma forma, o que me deixou feliz. Fiquei tranquila também porque ela disse que eu seria madrinha junto com o primo dela, então eu não precisaria encontrar um par. Mas aí começaram a vir os pensamentos de pessoa econômica que sou. Eu já não iria gastar mais somente com o presente de casamento que eu daria. Agora meus gastos seriam maiores, pelo menos com presente.
pois sei que padrinhos dão presentes melhores. E se eu precisasse gastar com vestido, maquiagem e cabelo? Tinha a minha reserva de emergência para eventos, mas ela não era para tudo isso que talvez eu precisasse gastar. Então comecei a me arrepender um pouco, mas ainda não era motivo para eu recusar o convite que a menina me fez. Por via das dúvidas, resolvi só mandar uma mensagem para a menina agradecendo mais uma vez o convite e que eu tinha ficado feliz, mas avisando que eu só não poderia dar um presente muito caro porque eu não teria dinheiro para isso. Ela respondeu com um sorriso, e dizendo que nem estava pensando em presente naquele momento, e que depois ela passaria mais detalhes sobre tudo. Fiquei mais tranquila em ter avisado ela sobre isso. Passou mais de um mês até eu ter mais notícias sobre o casamento. A menina me incluiu em um grupo de mensagens com o nome Padrinhos e Madrinhas do Coração. No grupo ela disse que iria passar todos os detalhes do casamento para os padrinhos e madrinhas por lá. E já para quem não era casada, como eu, disse quais seriam os pares. Foi aí que conheci o primo dela que faria par comigo. Ela disse também que já estava finalizando a lista de presente dos padrinhos e madrinhas, e que em breve passaria o que seria de cada um. Com essa mensagem já me vieram sensações ruins e o sentimento de arrependimento de ter aceitado o convite. Acho muito estranho alguém dizer o que quer receber de presente de outras pessoas. Mas lembrei que avisei ela sobre eu não poder dar um presente caro, então fiquei mais calma. Também achei estranho a quantidade de pessoas naquele grupo. Tinham 38 pessoas, tirando ela e o noivo sobrariam 36 pessoas, o que daria 18 casais de padrinhos e madrinhas. Será que tudo isso seria padrinhos e madrinhas mesmo? E mais uma coisa estranha que só me toquei naquele momento. No grupo não tinha mais ninguém que eu conhecia, percebi então que a amiga que eu e ela tínhamos em comum, e que nos apresentou não estava no grupo, então não seria madrinha. Isso me causou muita estranheza, pois sabia que as duas eram bem próximas. Aí achei estranho ela ter me chamado para ser madrinha, mas não a nossa amiga. Até aí ok, me acalmei e mandei mensagem para o primo dela que seria o meu par, para conhecer ele melhor. Trocamos algumas poucas mensagens só. Mas alguns dias depois veio a bomba. Recebi uma mensagem de um número desconhecido, falando que era a arquiteta da menina, perguntando se poderia me ligar para falar sobre o orçamento. Nisso já levei um susto enorme. Se uma arquiteta estava me mandando mensagem é porque a menina estava pensando em fazer coisas caras. Mesmo assustada, falei que ela podia me ligar. Na ligação, a arquiteta me disse que estava na loja de móveis planejados e estava fechando o orçamento com eles, e que a minha parte, que seriam os armários da cozinha, daria por volta de R$28 mil, e me perguntou qual seria a forma que eu faria o pagamento. Ouvindo isso, eu tenho certeza que fiquei pálida, não tinha espelho perto para me olhar, mas senti minha pressão baixando. Falei para a arquiteta que não estava sabendo que aquele seria o meu presente para a noiva, que eu não tinha sido avisada de nada e não estava preparada para aquele tipo de coisa. A arquiteta entendeu, até disse que eu não era a primeira pessoa que tinha levado um susto com ela ligando naquele dia. Ela disse também que a noiva disse que já tinha avisado todos os padrinhos sobre os presentes. Eu disse que eu não tinha sido avisada. A arquitetura disse então se eu preferiria ligar para a noiva para entender melhor. O orçamento estava sendo fechado, mas eu não precisava dar resposta naquele momento. Eu poderia entender melhor com a noiva antes. Eu disse que iria ligar para a noiva então, e desligamos. Antes de ligar para a noiva, eu tive a ideia de entender com o rapaz que seria meu par, para saber se ele tinha sido avisado sobre os presentes. Mandei mensagem para ele explicando tudo, e ele respondeu rápido falando que ainda não estava sabendo nada sobre presentes, mas agradeceu pois já estaria preparado para um susto igual o que tomei. Liguei direto então para a menina sem nem mandar mensagem antes. Ela atendeu, mas logo no começo da ligação disse que não poderia falar muito pois estava escolhendo o porcelanato que colocaria no apartamento. Eu falei para ela sobre o presente e que não teria condições de dar um presente de R$28 mil. Ela riu e disse que não acreditava nisso, que ela sabia que eu poderia, e citou que viu que minha última viagem tinha sido para a Europa. Eu falei que viajo, mas economizo e gasto pouco, não saí esbanjando dinheiro. Ela riu mais uma vez, falou que eu era especial para ela e que me queria como madrinha, e que aquele valor eu não precisaria pagar tudo de uma vez. A loja de móveis planejados parcelaria no cartão o valor dos móveis da cozinha. Que ela já tinha pensado como seriam os presentes para não impactar no bolso dos padrinhos e madrinhas.
Eu disse então que não gostava de usar cartão de crédito, e nem o meu cartão de crédito teria um limite de R$ 28 mil. Foi aí então que ela surtou, virou uma pessoa totalmente diferente no telefone. Ela disse que me achava especial, me achava como uma pessoa a se admirar pois eu fazia tudo o que queria, que eu era uma mulher independente. Mas se eu não queria gastar aquele dinheiro com ela, que eu não era tão especial e independente como ela achava. Ela disse também que já estava se estressando demais com todo o planejamento do casamento, e também com toda a reforma do apartamento que estava fazendo, e que não queria mais estresse como aquele, que ela não queria se preocupar com as possibilidades das pessoas, que se os padrinhos e madrinhas tinham consideração com ela, eles poderiam e iriam dar um presente bom que ela achava que merecia. A mulher virou um monstro do outro lado. Não sei como uma pessoa poderia mudar tanto de um minuto para o outro. Foi então que ela me deu um ultimato: ou eu daria o presente de R$ 28 mil para ela, ou ela teria que tirar o convite de madrinha que me fez, porque na visão dela, os padrinhos e madrinhas eram pessoas que se importam muito com os noivos, que os queriam bem, e que não deixariam um assunto como dinheiro ser um problema na relação. Eu mais uma vez disse que não poderia dar aquele presente, não por falta de consideração com ela, mas sim porque não tinha dinheiro mesmo. Assim que falei isso, ela foi direta na resposta. Ela falou que não tinha como me manter como madrinha, e que pela falta de consideração eu também estava desconvidada do casamento. Ela nem esperou eu dar qualquer tipo de resposta, e falou que não tinha mais tempo para conversar, que eu já tinha estressado muito ela e que ela ainda tinha que escolher os porcelanatos, e desligou a ligação. Eu fiquei algum tempo ainda com o celular na orelha tentando processar tudo o que tinha acontecido, não estava acreditando em tudo aquilo. Já tinha ouvido histórias de noivas sem noção que faziam esse tipo de coisa com os padrinhos e madrinhas, mas nunca imaginei que eu passaria por isso. Depois de alguns minutos processando tudo aquilo, olhei para meu celular e vi que tinha uma mensagem do rapaz que seria o meu par. Na mensagem ele disse que tinha acabado de falar com a arquiteta, e descobriu que o presente dele seriam os móveis planejados do quarto de casal e da sala, o que daria por volta de R$ 20 mil. Nos ligamos novamente e eu contei tudo o que tinha acontecido. Ele do outro lado estava besta com aquilo, e disse que já ia ligar para a prima dele e que estava se preparando para ser desconvidado também. Rimos disso, só pedi para ele me informar depois como foi a conversa porque eu sou curiosa, e desligamos. Tive a ideia de ligar para minha amiga, a em comum entre eu e a menina, a que nos apresentou, para contar toda a história. E qual a minha surpresa ao saber que elas não eram mais amigas. Ela me contou que mais de um mês antes a menina tinha surtado porque queria ela como madrinha e já falou qual seria o presente. Simplesmente uma geladeira que custava mais de R$ 10 mil. Minha amiga negou e falou que era falta de noção da menina. Só isso foi o bastante para a menina surtar com minha amiga, e fazer o desconvite para a madrinha e para o casamento. Falei que eu deveria ter sabido daquilo antes. Minha amiga riu e disse que se soubesse que eu tinha sido chamada teria me avisado antes. Foi aí que percebemos que não nos víamos e nem nos falamos fazia mais de 2 meses. E por essa falta de contato acabamos caindo nessa furada. Nos despedimos e desligamos. Então vi que tinha uma mensagem nova do primo da menina. Ele disse que tinha sido desconvidado como padrinho também, mas que ainda estava convidado para a festa de casamento por ser da família. E que a prima dele achava que ele era rico só porque ele era autônomo e tinha um site de vendas de peças de carro. Conversamos mais um pouco sobre o assunto e encerramos. Lembrei de toda essa história e quis contar ela porque recebi hoje uma mensagem do primo da menina, me contando como foi a festa. Aí lembrei que o casamento foi ontem. Ele disse que a festa foi um fiasco. A cerimônia tinha apenas 3 casais de padrinhos, sendo um deles um tio e tia dele que ele sabia que eram super bem de vida, e que devem ter aceitado dar os presentes caros. Os outros 2 casais ele não conhecia. E na festa não tinham muitas pessoas também para o tamanho do salão onde foi feita. O salão era muito grande, mas deviam ter por volta de umas 100 pessoas na festa, o que fazia o salão parecer bem vazio. Ele suspeita que isso também aconteceu por causa de presentes. A prima dele e o noivo enviaram lista de presentes só com coisas caras, e deixaram bem claro que a confirmação da presença no casamento era a confirmação de compra de um dos presentes. Ele me disse que a coisa mais barata na lista eram itens de decoração para a casa de uma loja chique. O item mais barato era uma peça de xadrez grande, que custava R$ 300. No fim ele deu um micro-ondas de presente para ela,
o que custou R$ 700 pelo que ele disse, e que já era um presente muito caro para um convidado. Hoje lembrei de toda essa história e me veio um misto de revolta e vontade de rir. Pessoas sem noção existem e estão mais perto do que imaginamos. Espero que tenham gostado do relato de hoje. Não se esqueçam de ajudar o canal curtindo, comentando e se inscrevendo. Até a próxima!